Respeito. Respeito um pelo outro. Você encontra pessoas que não te olham, que fingem que você não existe, fingem que você é invisível. Acredito que as pessoas não se respeitam, não se respeitam. E é por isso que não há o amor pro próximo, né? A gente já é tratado como um CID, que é uma doença, né? Um transtorno e tal, de gênero. Eu acho que educação é o primordial. Os artistas, eles são pessoas bem mais livres. Eu tenho uma visibilidade que me possibilita falar sobre esse assunto. Quando eu era criança, eu só soube ser criança, não discutia gênero. Eu não escondia porque eu não sabia nem o que era esconder isso, eu simplesmente era, né? Então Mas era estranho, porque realmente eu me via mais como um menino, porque eu gostava de coisas de menino, eu tinha cabelo curtinho, não deixava crescer, gostava de fazer muito esporte também. Quando criança, eu não sabia o que eu era. Eu sabia que eu era uma coisa. Eu era... Na realidade, eu nunca me questionei isso. Apesar de criança ser muito cruel, honesta e cruel, mas nunca teve um questionamento assim de que, eu sou assim, sou assado. É, como fala aqui no bairro, tipo, eu era bem maloqueira, sabe? Tipo... E eu sempre fui bem moleque, assim, bem... Tinha um cabelo enorme, mas era bem moleque. Eu acho que os meus problemas começaram na adolescência, quando você passa da puberdade, que aí as pessoas começam a te cobrar. Aí a coisa começou a pegar. Aí veio, tudo veio de uma vez só. Porque eu era uma coisa num corpo que não condizia com o que eu pensava, a cabeça não respondia às pernas, e aí quando você faz 15, 16, começa a vir pelo. No meu caso, por exemplo, as pessoas começaram a me cobrar que eu não tinha pelo, não tinha gogó, não tinha voz grossa. Então, isso foi muito complicado. Então, a minha infância eu tirei de letra. Nunca tive nenhum problema assim com a minha família, de reunir para dizer, ai, ele é assim ou é assado. O meu silenciamento, ele surgiu a partir da minha adolescência, porque a caixa de Pandora, ela se tornou real, né? Através dos adultos, no sentido de, olha, não faça, não haja, né? Fale grosso, você não pode chorar, você não pode usar este ou isto daqui de roupa, você não pode brincar com isso ou aquilo, com esse brinquedo, você tem que agir dessa forma, você precisa gostar deste ou daquela pessoa. A partir de então eu comecei a perceber que havia uma necessidade de um silenciamento para eu entender este meu caminho e entender qual era o caminho dos outros, porque a preocupação, a grande questão da pessoa que foge dos padrões deste sistema, né, dessa máquina que é a sociedade, ela se preocupa consigo, se preocupa com o outro, né, porque ela se sente culpabilizada por uma falso sofrimento do outro. Então, enquanto criança não, enquanto criança só soube ser criança e ainda bem que fui. Os artistas, eles são pessoas bem mais livres, né? Então, acho que é uma forma de mostrar para as pessoas quem nós podemos ser com liberdade. Sendo atriz e ocupando esses espaços que eu ocupo hoje, eu tenho uma visibilidade que me possibilita falar sobre esse assunto e outras pessoas fora da bolha ouvirem o que eu tenho a dizer. Mas o que eu tenho a dizer é muito pequeno para uma grande realidade que acontece nas ruas, e o que acontece na violência, mesmo, violentamente, de mortes. Eu trabalhei como modelo durante um tempo, mas foi no auge de que, tipo, a publicidade estava totalmente voltada para o mercado de trans, para chamar atenção, né? Porque era moda isso para eles, tipo, isso há um ano atrás. E com relação aos artistas, assim, eu acho que teve na novela, eu não assisto TV, mas eu acompanhei vários vídeos, uma moça que virou menino e tal, mas pra mim não me representou em nada, assim, porque é tudo muito difícil
o caminho do transgênero pra passar tão fácil na novela, sabe? Eu acho que deveria ter sido mais cuidadoso, assim, com o fato de hormônio, de tudo, enfim. Eu percebo que há uma onda de que a gente tem ocupado esses outros espaços, esses novos espaços. Mas eu ainda não me sinto completamente representada porque ela é ainda... ela ainda há um grande expoente de um padrão de pessoas trans que estão ocupando esses espaços, em grande maioria. São pessoas brancas, pessoas de classe média, pessoas que tiveram acesso à universidade, enfim, dos grandes centros, né? Você não vê, por exemplo, na televisão uma travesti negra da periferia falando para a grande massa, né? Porque ela não saberia se comunicar, num grande entendimento, né? Não saberia se comunicar para essa grande massa. E o que é o grande equívoco? Porque a grande massa paradoxalmente, essa própria população, a galera da periferia. Então, Jorge de hoje, de 2, 3 anos pra cá, ela mudou muito. Eu mudei radicalmente. Porque há 2, 3 anos atrás, eu resolvia tudo na voadora. Escreveu, não leu, neném, eu pulava no peito e não tô nem aí. Depois, a maternidade também te dá um freio, né? Quando meu filho chegou, aí você já não pode fazer tudo. Porque tem um ser humano que depende de você pra tudo. E hoje também, de 2 anos pra cá, eu comecei a colocar na minha cabeça que preconceito não é um problema meu. Preconceito é um problema seu, neném. É você que tem preconceito. Então, resolva ele com você mesmo. Não sou eu que... Eu não vim ao mundo para ser palmatória e muito menos apanhar. Eu vim ao mundo para brilhar. Na verdade, eu lamento muito. Eu lamento muito pelo outro e lamento pelas pessoas que não são autocoroadas e que não percebem esse grande desnível de falta de conhecimento, de ignorância, inclusive, pela falta de conhecimento. Ignorância não pela arrogância, mas pela falta de conhecimento ou falta do desejo do outro de buscar conhecimento para tratativas a respeito especificamente dessa questão da transgeneridade. Então, a falta de informação, o fascismo, o radicalismo religioso, social, ela afeta a mim e a minha população diariamente, constantemente. Quando a gente fala que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no Brasil, hoje, o ano passado, o ano retrasado, isso já se repete há 7 anos, é alarmante, não tem como eu dizer que isso não me afeta. Me afeta porque a expectativa de vida da minha população é de 35 anos. Então isso é urgente se alardar e é urgente com que a gente crie um movimento de informação e que as outras pessoas sejam empáticas a este assunto. Não só a este, mas este é um deles. Quando eu reitero a informação de que 90% da minha população se prostitui porque ela é marginalizada, ou seja, então isso é um resultado direto de ações preconceituosas, então isso afeta diretamente porque isso é uma questão de sobrevivência. Então, existem pessoas que são abandonadas de casa, que são violentadas, elas morrem, nós morremos diariamente, tudo por uma questão do preconceito do outro diante da nossa condição. Não é porque eu estou aqui, aliás não tem ninguém aqui, mas esse lugar aqui, a Estação I, quando me convidaram para eu vir trabalhar aqui, foi o único lugar até, olha que eu sou rodada, hein? Que eu cheguei e que eu não percebi um olhar diferente. Ninguém perguntou se eu era rinoceronte ou crocodilo. Eu acho que essa história de preconceito, ela tem muito chão ainda para rodar. Tem muita coisa. As pessoas sempre vão olhar diferente.
Se você é gordo, elas vão te olhar diferente porque você é gordo. Se você tem defeito nos lábios, leporino, vão te olhar porque você tem. Se você tem o olho torto, se você tem cabelo duro, se você é pequena demais, grande demais, as pessoas vão te olhar. Agora imagine, some tudo isso a uma pessoa... Já é complicado. Para mim, por exemplo, que... Nossa, você nasce supostamente do sexo masculino. Quando a vida vem te cobrar uma... Que na realidade a vida não te cobra absolutamente nada. Quem te cobra são as pessoas, né? Aí você cai na real. Aí você percebe que o mundo é cruel. O fato de eu ser trans, de ter mudado o meu comportamento, ter me tornado uma pessoa com um comportamento mais masculino, ou por eu gostar de meninas, ou porque... eu sou um pouco diferente do tradicional, isso não muda nada de quem eu sou para como eu sou. A gente já é tratado com um CID, que é uma doença, né? Um transtorno e tal, de gênero. E eu acho que a gente devia cada vez mais lutar para que esse CID não exista. Se eu quero me portar como homem na sociedade, por que eu vou falar que eu sou um homem trans, sabe? Sou ser humano. Eu acho que a pessoa trans, quando ela morre por questões de transfobia, ela precisa ser, obviamente, ser tratada diferente. O caso dela precisa ser tratado diferente, porque a causa da morte dela é diferente de uma pessoa cis. A questão da discriminação devido à marginalização, 90% da minha população se prostitui porque ela é, pela condição identitária dela, é real, ou seja, é necessário de um programa assistencial, governamental, estadual, municipal, em todos esses âmbitos, para acolher essa pessoa, porque a sociedade já a marginaliza de cara, uma questão de privilégio. Então, desta forma, acho que sim, acho que a pessoa trans ela precisa de um olhar diferenciado devido às condições precárias, marginais, abjetas a qual ela está incluída. Agora, se ela deve ser tratada, se ela precisa ter um distanciamento das demais pessoas, não, porque ela é um ser humano como qualquer outro, né? Ela tem os seus sofrimentos, os seus desejos, as suas vontades, os seus amores, os seus horrores, os seus medos. Eu uso o nome social, que é obrigatório, tipo, a lei. Mas é muito difícil, é burocrático, muito, extremo. Você tem que dispor de um dinheiro para isso. E eu acho que por agora não tenho condição para isso, entendeu? Então eu vou me virando aí. A grande questão é que você não precisa mudar o seu nome para legitimar quem você é. Então, quando eu digo que sou uma mulher chamada Wallace Rui, é isso, que eu sou uma mulher chamada Wallace Rui, e não importa a legitimação de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Vês que a legitimação ela parte do subjetivo. Sou eu me autocoroando, dizendo que sou dona de mim, do meu próprio corpo, que é muito curioso, porque quando a gente fala de apropriação do corpo, no estado que a gente vive, estado, eu falo estado brasileiro, é dizer que eu não posso hoje, não posso ser dono do meu próprio corpo, porque eu, enquanto mulher trans, preciso de autorizações para mudança de nome, preciso de uma autorização judicial para decidir se devo ou não, porque é ele quem decide se eu posso mudar ou não. Mas a condição para que eu possa mudar com o meu nome social, ela vai partir do meu meio, porque aí ele vai pedir testemunhas que me chamem com o meu nome social, vai precisar de laudos médicos, de psicólogos, de endocrinologistas, dizendo que de fato sou trans. E a partir de toda essa junção de provas, o juiz determina se eu posso ou não me chamar como eu acho que eu deveria chamar. Uma pessoa cis, para uma mudança de nome, ela só fala assim, olha, é vexatório, não quero, juiz, ok, te sentencia, você pode mudar. Assim também é com a questão de mudança corporal. A mudança corporal, você, enquanto mulher cis, quer aumentar os seus seios, você vai lá, paga o seu médico e faz a mudança. Se eu faço da mesma forma, sem comunicar com os laudos todos, o médico ele é acusado de mutilação, porque ele não pode colocar silicone num corpo dito como masculino. Então, quer dizer, o meu corpo não é meu corpo, o meu corpo pertence ao Estado, o seu corpo é seu corpo. Eu sou Jorge desde sempre, desde sempre.
Eu não exijo que a minha mãe me chame de Jogê, mas o outro que não me conhece, eu exijo. Eu exijo que me chame de Jogê. Exijo que me trate de ela. Exijo. Eu tenho uma piada que eu falo assim no stand-up que eu faço, que é assim. Não me incomoda uma pessoa me chamar de viado, porque eu sou viado. Não, me chama de viado, me chama de preta, me chama... Porque eu sou, amor. Só você que não percebeu. Põe um anúncio no jornal. Agora, você me chamar por um nome que vai me doer muito, é um nome que, na realidade, ninguém me perguntou se eu queria ser Jorge ou Joaquim. Não é Jorge ou Madalena, Jorge ou Astolfo, Jorge ou Julieta. Não, me deram esse nome. Eu costumo brincar que nós tínhamos que vir com código de barra. Depois que você tivesse discernimento, aí você saberia. Inclusive hoje eu me chamo de transexual porque eu acho que eu sou transexual. Mas na realidade eu não sou nada, eu não sou travesti, eu sou Jogê. Eu não tenho rótulo nenhum. Uma sociedade ideal é uma sociedade que privilegie o bem-estar do ser humano, né? Estamos muito longe disso acontecer, até pelo dado que eu estou trazendo sobre a questão do país que mais mata. Mas eu acho que para além dessas questões todas burocráticas, as questões políticas, eu acho que uma sociedade ideal também é uma sociedade mais empática e mais afetuosa, né? Os conceitos, elas não importam. Eu não quero que as pessoas digam, o Wallace é uma mulher trans, é uma mulher trans não binária. Eu não quero que as pessoas entendam de conceitos. Eu quero que as pessoas me respeitem ao Wallace enquanto ser humano. Respeito um pelo outro, independente de ser uma mulher que tem um órgão genital masculino e um homem que tem um órgão genital feminino. Tipo, isso não vai mudar em nada, sabe? Se a pessoa tem caráter e uma índole boa, não faz mal ao próximo, acho que todo mundo deve se unir, sabe? Para manter esse respeito e dar a mão, porque todo mundo é igual, a gente tá aqui, todos somos irmãos e, tipo, é besteira a gente ficar nadando contra a corrente, sabe? Só para exercitar. Eu acho que educação é o primordial. Se nós começarmos a pensar nas crianças, aquela que mora do seu lado, a sua sobrinha, o seu afilhado, o seu parente mais próximo, o seu filho. Se você começar a investir em educação doméstica, eu acho que a coisa já começa a desenuviar um pouquinho. A sociedade ideal seria realmente o respeito, né? Acho que não tem como fugir disso. Independente se você gosta ou não, se você respeitar, já é bem importante.